E aí, caras, começando aqui mais um vídeo do canal Expresso de Hogwarts. O vídeo de hoje é muito especial, meus amigos, porque hoje é a estreia do quadro Pode Ter Certeza. E vocês já vão entender no que consiste esse quadro logo depois da vinheta. Na prática, o quadro Pode Ter Certeza vai ser muito simples. Eu pedi para os inscritos do canal me mandarem perguntas lá na fanpage do canal no Facebook e também no aplicativo 934 Amino for Harry Potter, que para quem não sabe é uma rede social aí voltada somente a Harry Potter. Inclusive eu te aconselho a baixar no teu celular esse aplicativo, tem tanto para Android quanto para iOS, que é muito legal mesmo, galera. Vocês podem me seguir lá, só procurar Renier Santos que vocês já vão achar. Eu criei um grupo aberto do canal lá no aplicativo, então todos os inscritos estão interagindo comigo lá, tá sendo muito legal essa experiência. Então baixem lá, entrem no grupo para vocês poderem ter uma interação maior comigo aqui, beleza? Mas voltando, eu pedi para as pessoas mandarem perguntas lá na fanpage e também lá no Amino, e a galera mandou mais de 100 perguntas, mas não são perguntas comuns, são tipo dúvidas, tá ligado? Ah, Renier, por que que isso aconteceu aquela hora, sendo que não era para ter acontecido? Dúvidas que as pessoas sempre tiveram nas suas cabeças desde quando leram Harry Potter lá pela primeira vez, e eu vou tentar responder essas dúvidas aqui no quadro Pode Ter Certeza. Não fica chateado se tu mandou uma pergunta e ela não veio parar aqui no vídeo, é porque realmente eu recebi muitas e não teria como responder todas aqui, mas sempre que for acontecer outro episódio do quadro, eu vou avisar lá na fanpage e também lá no Amino, e vocês vão poder mandar mais perguntas e poder aparecer num outro episódio. Deixando bem claro que tudo que eu vou responder aqui, as pessoas conseguiriam sim achar na internet, e o intuito desse vídeo é facilitar para essas pessoas que têm alguma dificuldade em achar notícias da saga verdadeiras e tal, porque hoje tem muita notícia falsa rolando por aí. Então esse é o intuito do quadro, beleza? Eu sei que o aviso inicial foi longo, mas eu realmente precisava falar essas coisas antes de começar o vídeo propriamente dito, mas agora sim, a gente vai começar o quadro Pode Ter Certeza. Começando com as perguntas do Facebook, beleza? A primeira pergunta é da Adriane Apolinário de Souza. Ela perguntou: Renier, eu tenho duas dúvidas. Por que o Voldemort não tem nariz? E como o Fred e o Jorge aprenderam a usar o mapa do Maroto? Adriane, o Voldemort não tem nariz por causa de um dos efeitos colaterais de se criar Horcruxes, a desumanização. Cada Horcrux ele ia criando, ele ia ficando com feições mais bizarras e estranhas, também pelo fato de que quando ele não tinha um corpo físico, ele possuiu muitas cobras por serem seus animais preferidos. Então cada cobra que ele ia possuindo, ele ia adquirindo características voltadas a esses animais. E pra quem não sabe, cobras não têm nariz, cobras têm fendas, que é justamente o que o Voldemort tem. Então não é que o Voldemort não tem nariz, é que ele tem fendas no lugar das narinas, entendeu? Já sobre a tua segunda pergunta, de acordo com a própria J.K. Rowling, em uma entrevista que ela deu lá em 2005 em dois sites gringos, o MuggleNet e o The Leaky Cauldron, que são dois sites gringos aí relacionados a Harry Potter, ela disse o seguinte: Fred e Jorge descobriram como usar o mapa do Maroto porque eles estavam perambulando com ele por aí. O mapa os ajudou também. E ela ainda completou dizendo que os gêmeos iam tentando adivinhar as palavras e o mapa falava: não, seu burro, não é isso, é outra coisa, não sei o que, não sei o que. Até que uma hora eles realmente conseguiram acertar a frase completa. Eu juro solenemente não fazer nada de bom. A segunda pergunta é da minha querida amiga Mai, vamos a ela. Como o Nick Quase Sem Cabeça foi despetrificado se ele é um espírito e não tem como tomar a poção das mandrágoras? Isso me mata. Pois é, Mai, essa pergunta é muito boa já pelo fato de que o Nick não deveria ter sido petrificado, já que ele já tá morto e ele não é uma coisa material, então já começa sendo bizarro por aí. Mas agora respondendo a tua pergunta, ou então não respondendo, infelizmente a gente não sabe. A J.K. nunca se pronunciou sobre isso, não tem nos livros, não tem no Pottermore, ela nunca falou em nenhuma entrevista, nada mesmo. A gente só pode especular aí em cima disso, e a especulação que eu mais gosto de acreditar é que eles tenham colocado a poção em um daqueles negocinhos de xiringar água, sabe? Daí eles colocaram a poção ali e xiringaram a poção no Nick, e assim ele foi despetrificado. Porque, pra quem não lembra, no livro de Câmara Secreta, quando o Nick é petrificado, a Minerva pensa: o que eu vou fazer pra transportar ele pra algum lugar? E ela conjura um leque gigante e ela vai abanando, e assim o Nick pode ir pra onde ela quiser. E se ele pode então ser movido pelo vento, por que não ingerir poção desse jeito também? A terceira pergunta é do Diego Lucas e ela transparece aí o que muitos fãs de Harry Potter pensam. Por que diabos traduzir James pra Tiago no Brasil? Que fique claro que eu também odeio essa tradução. Pra quem não sabe, a grande maioria dos países quis manter o James. Não sei porque que o Brasil enfiou um Tiago ali no meio, tá ligado? Tipo, a coisa mais
clara do universo é que nome próprio não se traduz. Se eu me chamo Renier aqui no Brasil, eu vou continuar me chamando Renier se eu for morar em outro país. Mas isso acaba acontecendo muito na história que a gente conhece. O maior exemplo, eu acho, atual que a gente pode ter é do príncipe Guilherme lá, o neto da rainha Elizabeth II. O nome dele, de verdade, é William, mas a gente acaba chamando ele de príncipe Guilherme, porque pra quem não sabe, é meio que a tradução de William é Guilherme. Repetindo, eu não concordo com isso, mas eu creio que a explicação seja essa. Vamos à pergunta da Clara Cardoso. Renier, quando Voldemort morreu, a maldição que ele jogou no cargo de defesa contra as Raças das Trevas teve fim também? Clara, pode ter certeza. Em uma entrevista da J.K. Rowling de 2007 para um programa chamado Today Show, ela afirmou que a maldição aí do cargo de defesa contra as Artes das Trevas acabou com a morte do Voldemort e que finalmente Hogwarts pôde ter um professor fixo dessa matéria. A pergunta agora é do Diego Frank e ela é muito interessante, galera, então bora prestar atenção aí. Como o Ministério tem controle sobre os Dementadores? Tipo, tu vai ser um guarda de Azkaban e pronto. E para essas perguntas respondidas, a gente tem que voltar alguns anos aí lá para a criação de Azkaban. O primeiro residente de Azkaban foi um bruxo muito antigo chamado Ecrisdes. Ele simplesmente resolveu construir uma fortaleza gigante em uma ilha que não seria localizável em nenhum mapa, seja trouxa ou seja bruxo, e nessa ilha então ele atraía marinheiros trouxas para poder torturar e matar eles. Depois então da morte desse bruxo das trevas, esses feitiços de ocultação aí que tinham na ilha foram desfeitos e aí sim o Ministério da Magia pôde localizar o lugar e então ir lá investigar o que tinha lá. E quando eles chegaram lá, eles acabaram descobrindo uma colônia de dementadores. Achando o lugar perfeito para fazer uma prisão, eles decidem nomear ela de Azkaban e também decidem manter os dementadores ali, porque seria muito complicado tentar tirar eles dali, tá ligado? Então eles pensaram, olha, fica aí, querido, porque eu não quero me incomodar. Seria muito complicado e muito arriscado também ao mesmo tempo, e também pouparia muito tempo e muita incomodação pro Ministério, então eles meio que uniram o útil ao agradável. Só que a gente tem que deixar bem claro aqui que os dementadores não são criaturas leais a ninguém. Eles servem a quem eles bem entenderem, então foi meio que uma escolha deles ficar ali, tá ligado? Na verdade, eles basicamente não tinham que fazer nada, né? Eles só tinham que ficar ali parados, meio que sugando a felicidade dos prisioneiros, então não é um trampo tão ruim assim. Vamos agora pra pergunta da Amanda Sandres Lima. Ela perguntou: Renier, eu já reli o livro de Prisioneiro de Azkaban, mas não ficou claro pra mim que tudo que Hermione e Harry fazem quando usam o vira-tempo já teria acontecido. Exemplo, Harry tinha feito o patrono, mas quando ele se vê, ele acha que era o pai dele, mas na verdade foi ele. Não sei se vocês conseguiram entender muito bem o que ela quis dizer. E apesar de ser uma coisa muito curiosa de se pensar, infelizmente não vale a pena eu tentar responder essa pergunta. Isso se chama paradoxo temporal e é uma coisa muito doida que não vale a pena a gente perder tempo discutindo, porque não vai chegar a lugar nenhum. Como o nome já diz, é um paradoxo, então é um ciclo que ao mesmo tempo não tem solução e não tem resolução e que no fim acaba não fazendo sentido nenhum. Eu nem aconselho vocês aí pesquisar sobre isso, porque sério, vai ser uma coisa que não vai valer a pena, porque tu vai ler sobre isso e no fim vai acabar não entendendo nada, porque como eu já disse, é um paradoxo. Muitos filmes abordam essa temática com voltar no tempo e tudo mais, e no fim nenhum deles vai acabar fazendo sentido pra ti, e com Harry Potter também não é diferente. A gente simplesmente tem que aceitar que aquilo ali aconteceu e deu. Vamos à pergunta da Joy Rosário. Por que só depois dos livros e filmes lançados a J.K. revelou que Dumbledore é gay? Porque tu não concorda comigo que isso não faz diferença alguma? O Dumbledore é incrível do jeito que ele é, tá ligado? A J.K. só revelou isso depois do fim da saga, porque alguém perguntou pra ela se o Dumbledore tinha tido algum envolvimento com alguma mulher antigamente e tal, e ela apenas respondeu que ela sempre enxergou o Dumbledore como gay. Tipo, ela não criou o Dumbledore sendo gay, entendeu? A ponto que ela foi conhecendo melhor e cada vez mais o seu próprio personagem, ela simplesmente chegou uma hora que ela percebeu que ele era gay. Tipo, ela não impôs isso a ele. Basicamente, ele que impôs isso a ela. Então não teria sentido ela ter falado isso em algum momento aleatório do livro, assim, porque não caberia explicar aquilo tudo em um momento que não fosse após o fim da série. Pelo menos é assim que eu gosto de pensar. O Cauê Lopes perguntou quem ficou como diretor de Hogwarts depois de Harry, Hermione e Rony saírem de lá. Cara, todo mundo acredita que tenha sido a Minerva McGonagall, porque quando o Dumbledore era diretor, ela que era vice-diretora, né? Então a gente pode pensar que depois, lá de 1997, quando o Snape era o diretor, foi a Minerva sim que assumiu a diretoria de Hogwarts, mas pasmem, apenas por um tempo. A J.K. afirmou na mesma entrevista que eu falei antes lá do Today Show e tal, em 2007, que no epílogo a Minerva não era mais a diretora de Hogwarts. Isso é um choque muito grande pros fãs de Harry Potter, inclusive foi pra mim também. A J.K. declarou que alguém novo assumiria o cargo porque a Minerva já estava muito velha, o que eu acho besteira, porque em 2017, que é o ano que o epílogo se passa, a Minerva tinha só 82 anos, sendo que o Dumbledore morreu com 116, tá ligado?
ligado? Mas beleza, já que ela falou isso, basta a gente especular aí quem teria sido o novo diretor de Hogwarts na época do epílogo. Muita gente acredita que pode ter sido o Neville, mas eu não acredito nisso, eu acho que foi outra pessoa. A pergunta do Jean Zanelato é muito da hora, galera, vamos prestar atenção aí. Eu gostaria de saber em quais ocasiões as pinturas dos quadros de Hogwarts podem interferir na vida dos bruxos que ainda vivem. Em Relíquias da Morte, logo após a guerra, Harry visita o escritório do Dumbledore, faz uma pergunta a ele e o diretor não só responde, como faz outra pergunta a Harry. Isso ele tá falando no caso o quadro do Dumbledore, beleza? Painus Nihilus, que também é um quadro, faz alguma coisa em todos os livros, sempre interferindo, mas parece que para aqueles que podem ajudar a resolver a trama, há sempre alguma relutância. Vamos lá que isso é um assunto bem interessante também. A JK já explicou diversas vezes que os quadros não são uma representação fiel das personalidades das pessoas. Digamos que eles não são muito úteis, na maioria das vezes eles só ficam repetindo coisas que eles falavam quando eles eram vivos e tudo mais, mas acontece que os retratos da sala do diretor lá de Hogwarts, eles são um pouco diferentes. Os antigos diretores de Hogwarts sempre acabavam deixando um pouco da sua personalidade e da sua áurea na sala, porque eles passavam muito tempo ali refletindo e tudo mais, então a sala meio que absorvia essa personalidade deles. Então quando os quadros deles foram pintados, as suas próprias áureas transparecem nas suas gravuras. E é basicamente isso que eu tenho pra falar, sabe, Jean? Desculpa até se eu não respondi a tua pergunta em cheio, mas é que infelizmente a gente só tem essas informações que eu falei sobre os quadros de Hogwarts, então não teria como responder a tua pergunta 100%, beleza? Mas eu espero que pelo menos essa reflexão te ajude aí a responder a dúvida que tu teve. O Lucas Abrunhosa perguntou: Renier, eu reparei que as varinhas do Harry, Ron, Hermione, Voldemort, entre outros bruxos, mudam de forma. Poderia me explicar se elas mudam de forma devido ao tipo de magia que é utilizada com elas? Então, Lucas, na verdade, não, porque isso é coisa dos filmes. Quando eu falo isso é coisa dos filmes, eu quero dizer que o livro que é a história original, né, galera? Então, se uma coisa existe só no filme, eu gosto de pensar que essa coisa não é oficial, digamos assim. O canon de Harry Potter é o que a J.K. Rowling escreveu e o que ela falou também. Então, o que existe no filme e o que não existe nos livros, eu não considero canon, e é por isso que eu falo que isso é coisa dos filmes. Se tu for notar, as varinhas dos personagens só começaram a ser fixas nos filmes a partir de Prisioneiro de Azkaban. Antes disso, elas mudavam porque o pessoal do filme não achava isso interessante, ou sei lá, não sei porquê. Talvez para começar a fazer um padrão de varinha e para começar a ganhar dinheiro em cima disso, vendendo as varinhas e tal. Não sei, realmente não sei. Mas é coisa dos filmes, então tu não deve se preocupar muito com isso não. O que vale é o que tá no livro, e no livro não tem nada sobre isso. Essas foram as perguntas que eu separei lá no Facebook, na fanpage do canal. Agora a gente vai para as perguntas do 934 Amino for Harry Potter, que como eu já disse é aquele aplicativo lá voltado somente a Harry Potter, beleza? A primeira pergunta é da Luli e ela diz o seguinte: existe alguma magia que coloca a sua casa nas vestes de Hogwarts depois do chapéu seletor te selecionar para tua casa? Então, Luli, isso também é coisa dos filmes. Nos livros nunca foi mencionado que os uniformes dos alunos de Hogwarts têm as cores características de suas próprias casas. Porque pra quem não sabe, os alunos vão para Hogwarts com vestes pretas comuns, elas não têm cor nenhuma. E nos filmes, depois que eles são selecionados, a gente acaba percebendo que as vestes deles passam a ter o brasão ali da sua casa e etc. Mas nos livros isso não acontece. Inclusive a gente pode provar isso pelo Pottermore, que sempre que tem alguma imagem dos alunos com uniforme e tudo mais lá em Hogwarts, não tem cor nenhuma nas vestes deles, é apenas preta. Então essa é a versão oficial, os uniformes de Hogwarts são apenas pretos. A pergunta do Gustavo Gaski, não sei se pronuncia assim, é muito legal. Uma varinha pode ser de fato mais poderosa que a outra por causa do seu núcleo, ou depende da qualidade do bruxo que a está utilizando? Gustavo, pode ter certeza. O núcleo das varinhas realmente diz muito sobre elas, pelo menos das varinhas olivaras. Eu não sei se as outras varinhas do mundo bruxo seguem esse padrão, como as do Gregorovitch, por exemplo. De acordo com o Pottermore, varinha com fibra de coração de dragão são conhecidas por serem as mais poderosas e também por facilitarem aí o aprendizado de feitiços. Já as de pelo de unicórnio, geralmente elas produzem tipos mais consistentes de magia, e elas também são mais difíceis aí de serem usadas para as artes das trevas. Quanto ao núcleo de Fênix, que é o núcleo mais raro da varinha do Harry e do Voldemort, elas são capazes aí de fazerem uma grande variedade de feitiços, e elas também demonstram muito mais iniciativa para com o seu dono, às vezes até agindo por conta própria. Então digamos que são as varinhas mais poderosas. Claro que, como tu disse ali na tua dúvida, se dependia da qualidade do bruxo e tudo mais, é claro que depende também do bruxo, mas sim, os núcleos das varinhas interferem nos seus poderes. A nossa querida amiga Ed Viges perguntou: cerveja manteigada é uma bebida
quente ou fria? Aí ela dá uma explicaçãozinha e lá no final ela pergunta também se a cerveja é alcoólica. E vamos lá. Primeiramente, a cerveja é quente. O Rony diz em Prisioneiro de Azkaban: gostaria que a gente pudesse ter trazido cerveja amanteigada para você. Esquenta para valer. Então é quente. Em Cálice de Fogo também o Harry fala que tomou e sentiu seu corpo super aquecido e tudo mais. Então é quente. E é alcoólica. Citação de Cálice de Fogo: Winky, que é aquela elfa doméstica, segurava uma garrafa de cerveja amanteigada e cambaleava um pouco no banquinho. E o Dobby disse: Winky está entornando 6 garrafas por dia agora. E o Harry disse: bem, não é uma bebida muito forte, mas o Dobby disse: é forte para um elfo doméstico, meu senhor. Então sim, cerveja manteigada é quente e alcoólica, apesar de ser muito fraca. O Vitor perguntou como se cria feitiços tipo o Snape que cria o Sectum Sempra e tudo mais. Vitor, apesar dessas perguntas ser muito boa, infelizmente a gente também não vai ter como responder aqui. O que a gente sabe é que apenas bruxos e bruxas com largo conhecimento em magia são capazes de criar feitiços. Então o cara tem que ser muito poderoso mesmo, não é qualquer Zé Ninguém que cria um feitiço. Basta a gente encher o saco da J.K. Rowling lá no Twitter agora pra ela responder pra gente como que se cria um. Eu ficaria muito feliz de saber, sério, porque também sempre foi uma dúvida que eu sempre tive. E a última pergunta é uma que todo mundo me fez, só que como foi realmente muita gente, eu não vou colocar print de ninguém e tal, que foi como os gêmeos Weasley não notaram o nome do Pedro Pettigrew no mapa do Maroto, principalmente dormindo com o seu irmão em quase todas as noites. E a própria J.K. Rowling já respondeu isso com o seguinte: Fred e George nunca notaram Pettigrew no mapa do Maroto porque não sabiam quem ele era. E mesmo que eles soubessem, teriam assumido que era apenas um aluno com o mesmo sobrenome. Pettigrew seria apenas mais um pontinho se mexendo no mapa e eles estavam mais preocupados em saber qual caminho suas travessuras iriam tomar naquele dia. Claro que ainda não responde como que eles não notaram que o Pettigrew estava sempre com o Rony, tipo sempre, sempre, sempre. Mas a gente pode associar essa outra pergunta que os gêmeos não ficavam de olho no Rony no mapa, tá ligado? Eles queriam aprontar as suas travessuras ali, eles não ficavam vigiando o irmão, até porque seria difícil encontrar o Rony no mapa e muito mais o Pettigrew, né? E é isso, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado, porque, cara, deu muito trabalho. Vocês mandaram dúvidas tão boas, dúvidas tão geniais, que eu tive que ir pesquisar a fundo quase todas elas. Sabe os episódios especiais que eu sempre faço, tipo das Horcruxes, dos funcionários de Hogwarts e tal? Esse episódio foi basicamente um episódio especial sobre vários assuntos, tipo Azkaban, tipo criação de feitiços e muitas outras coisas. Então ele deu muito trabalho de verdade. Eu peço teu like aí pra ajudar no reconhecimento do trabalho que foi fazer isso. Deixando o teu like, tu vai me apoiar aí a fazer o segundo episódio o mais rápido possível do quadro Potter Certeza. Inclusive eu espero que vocês tenham gostado desse nome também. Se essa é a primeira vez que tu assiste um vídeo do canal Expresso de Hogwarts, seja muito bem-vindo, meu amigo. O meu nome é Renier e eu faço vídeos apenas sobre Harry Potter. Então se tu curtiu esse vídeo aqui, se inscreve aí no canal pra não perder nenhuma atualização. Que eu falei lá no início do vídeo sobre o aplicativo Amino for Harry Potter. É realmente um aplicativo muito legal, então por favor baixem e me sigam lá, porque sério, eu tô muito viciado, eu tô adorando, é muito legal mesmo, vocês não vão se arrepender. Recomendações finais dos vídeos: não esqueçam de curtir a página da Harry Potter Brasil lá no Facebook, que é uma página incrível sobre Harry Potter. Não esqueça também de acompanhar o site O Profeta Diário, que na minha opinião é um dos maiores sites de Harry Potter do Brasil. E no mais é isso, então o vídeo vai ficando por aqui, a gente se vê num próximo, valeu, é nóis!